A nossa proposta de reflexão hoje vai girar em torno do caminho de Damasco, esse momento marcante da trajetória de Saulo, que depois veio a ser o apóstolo Paulo. Vamos falar do momento em que ele se encontra com Jesus em espírito, depois da crucificação, às portas da cidade de Damasco, no auge de sua perseguição à comunidade cristã. Para isso, vamos recorrer ao livro de Paulo e Estevão, ditado pelo benfeitor Emmanuel a Chico Xavier, no capítulo 10, em que ele descreve o que aconteceu com Saulo nesse caminho. E vamos voltar ao ano 35 depois de Cristo, no trecho entre Jerusalém e Damasco. E ali nós vamos perceber que o mais importante não é o caminho material percorrido por Saulo, mas a jornada do espírito dele para dentro de si, os quadros interiores que passavam na mente dele naquele momento. Porque simbolicamente, o caminho de Damasco é um trajeto que cada um de nós terá de fazer um dia mais cedo ou mais tarde, nesta ou em outra vida. Não há como deixar de percorrê-lo, porque ele representa o caminho da nossa iluminação e da nossa libertação. Então, a nossa intenção é identificar os passos que Saulo deu nessa viagem para descobrir em que patamar nós estamos dessa jornada, tendo como inspiração o exemplo de força que ele nos deixou ao combater o bom combate dentro de si, deixando de ser o perseguidor de cristãos para se tornar o maior divulgador do evangelho da sua época. E nós vamos começar então relembrando quem era Saulo. Saulo era um judeu que nasceu em uma família de boas condições financeiras e foi educado para ser um rabino. Era fariseu. Quando foi para Jerusalém, na faixa dos 30 anos, ele foi instruído por um dos maiores rabinos do tempo, o Gamaliel. Ele era muito estudioso, disciplinado e tinha um profundo conhecimento da lei hebraica. Sabia vários idiomas, falava o aramaico, o latim, o grego e, portanto, estava apto a dialogar com a maioria dos gentios, dos povos estrangeiros, aqueles que não eram judeus. E ainda tinha dupla cidadania. Era judeu e possuía título de cidadão romano, o que lhe permitia ir aonde quisesse, e isso era um grande privilégio. Então, Saulo tinha tudo: influência no sinédrio, prestígio, uma vasta cultura, recursos materiais, seu pai era muito rico, era considerado um expoente do seu povo. Era como se fosse um jovem de hoje em dia, com mestrado, doutorado, uma carreira brilhante. No mundo de fora, ele era então um vitorioso, um defensor das leis de Moisés, e julgava que com todo o seu potencial ele podia controlar as coisas. Mas no mundo interior ele estava perdido, porque a gente sabe que o excesso de rigor sem amor vira autoritarismo. E quando situações inesperadas surgiram na sua vida, ele perdeu o controle. Perdeu a proximidade do rabino, que foi o seu instrutor, o Gamaliel, e perdeu o grande amor de sua vida, a sua noiva Abigail, porque foi responsável pela morte do irmão dela, o Estevão. Estevão era um jovem brilhante como Saulo, mas era cristão e suas ideias ameaçavam Saulo. E quando Saulo descobre que Estevão, a quem ele havia mandado matar por apedrejamento, era o irmão desaparecido de sua querida Abigail, eles se afastam. E ela morre meses mais tarde, depois de ter se tornado cristã. E aí a vida de Saulo dá um nó. Ele sente mágoa porque sua amada se converteu ao cristianismo, remorso por não ter feito nada para evitar a morte dela e transfere a sua revolta para Jesus e os seus seguidores. Então ele elabora, com a anuência do Sinédrio, um plano de perseguição aos cristãos, especialmente Ananias, que foi o responsável pela conversão de Abigail. Descobrindo que Ananias está em Damasco e com o desejo de vingança, Saulo segue para lá, autorizado a aplicar a pena de morte caso Ananias pretendesse se manter cristão. E durante o caminho de Jerusalém até Damasco, ele vai remoendo tudo o que ele trazia dentro do seu coração.
Passava em revista os primeiros sonhos da juventude. Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes, desde a adolescência que encarecia a paz interior. O mistério da dor e dos destinos diferenciais crivava-o de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. Então, nós vemos aí uma criatura perdida, perseguindo algo sem saber ainda o que é. Tudo que ele havia buscado até então, ele tinha conseguido. Conquistou um patamar invejável. No entanto, ele não conseguia encontrar a paz interior. Ele não entendia por que os cristãos a quem ele perseguia tinham uma serenidade que ele não conseguia encontrar. Assim como Saulo, quantas criaturas triunfam no mundo de fora, mas não encontram o que as possa sustentar por dentro. Então, o primeiro passo que nós identificamos nesse caminho de Damasco é a busca interior, um coração que busca refletir consigo mesmo os caminhos que tem trilhado, se não existe algo mais profundo pelo que lutar. É uma alma que para se perguntar para onde vai, se foge de si mesma ou se procura de fato Jesus. E lá no fundo, Saulo vai perceber que havia aquele anseio de encontrar Jesus. E aí acontece o inesperado, o encontro com Jesus. Aproximando-se de Damasco, veio uma luz do alto e o envolveu. Ele ficou tão confuso que literalmente caiu do seu cavalo. E dessa luz ele vê surgir um homem que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarsense não sabia que estava instintivamente de joelhos, sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele, enquanto os companheiros cercavam o jovem, genuflexo, sem nada ouvirem nem verem, não obstante haverem percebido a princípio uma grande luz no alto. Saulo interroga em voz trêmula e receosa: Quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Então, assim como Saulo, todos nós, mais cedo ou mais tarde, nessa ou em futuras existências, passamos por esse momento em que começamos a nos abrir para buscas maiores e abrimos brechas nas nossas ilusões para deixar a luz de Jesus entrar. E aí nós nos deparamos com o segundo passo do caminho de Damasco, quando nós nos conscientizamos da intervenção divina em nossas vidas. Jesus age sem nos violentar. Quando ele percebe uma brecha em nossos momentos de reflexão, de análise interior, aí ele atua de vários modos, através de uma pessoa, de um livro, de uma inspiração, de uma circunstância, assim como se deu com Saulo naquele momento crucial da sua vida. Ele abriu seu mundo interior para aquela luz que o visitava, para que o novo pudesse entrar. Então, viu-se orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo, em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando num momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era verdade pura. A crença de Abigail era a senda real. Aquele era o Messias. Muitas vezes, essa intervenção divina nos visita nos momentos de maiores quedas, das maiores desilusões, e é nessa hora que passamos a refletir com mais clareza para converter as nossas quedas em movimentos de ascensão. E não há como pensarmos nesse encontro de Saulo com Jesus sem lembrar do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa,
Ao chegar, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então, nós não somos aqueles que buscamos o amor de Jesus, é Ele que nos busca. O que nos cabe fazer é trabalhar para nos libertar das barreiras que nos impedem que esse amor possa nos alcançar. E as palavras de Emmanuel mostram que Saulo também chega a essa conclusão. E que amor deveria animar-lhe o coração cheio de augusta misericórdia para vir encontrá-lo nas estradas desertas, a ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. Na expressão de sinceridade da sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de 1 minuto. Esse é o terceiro passo do caminho de Damasco, que é o de cair em si. Na medida que vamos caindo das nossas ilusões, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso apego material, vamos mergulhando fundo em nossa alma. Nós encontramos então as bases que são sólidas para nos edificar. A humildade, a paciência, a serenidade, a disciplina, o trabalho, a renúncia. E assim nós não vamos mais cair, porque estaremos alicerçados em valores imortais. E Jesus diz a Saulo: Não recalcitres contra os aguilhões. Eis aí o quarto passo do caminho de Damasco, a luta contra os aguilhões, ou seja, temos de lidar com aquilo que ainda nos prende ao passado, deixar para trás tudo que é barreira, tudo que é bloqueio, libertar-se da culpa, do ódio, da agressividade, da vaidade, das ilusões, abrir-se à renovação. Mas para lutar contra os aguilhões, nós precisamos de humildade. Saulo teve muita humildade para reconhecer os erros do passado. É isso que acontece quando nos permitimos sentir esse amor de Jesus que nos ampara. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, ganhamos força e não vamos recalcitrar contra os aguilhões. E Emmanuel segue dizendo: a visão de Jesus ressuscitado aos seus olhos mortais renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Ele, Saulo, era a ovelha perdida no resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras. Jesus era o pastor amigo que se dignava fechar os olhos para os espinheiros ingratos a fim de salvá-lo carinhosamente. Num ápice, o jovem rabino considerou a extensão daquele gesto de amor. As lágrimas brotaram-lhe do coração amargurado como a linfa pura de uma fonte desconhecida. Ali mesmo, no santuário augusto do Espírito, fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Então, nesse momento, Saulo percebe os enganos que ele estava vivendo, se converte e começa a luta pela renovação íntima. É claro que essa conversão não surgiu de uma vez, naquele momento. Saulo já tinha ouvido falar do Cristo e tinha ficado impressionado com a pregação de Estevão. Houve todo um preparo anterior que culminou nessa atitude. Mas é naquele momento que Saulo desperta e transforma esse convite da vida em disposição de trabalhar, de cooperar e de recomeçar. É quando ele pergunta a Jesus: Senhor, que quereis que eu faça? Chegamos aí no quinto passo do caminho de Damasco, que é o arrependimento. É o arrependimento sincero que nos prepara para a renovação do espírito e que vai ser complementado depois pela expiação e pela reparação, como nos diz Kardec no livro Céu e Inferno. Mas tudo começa por esse arrependimento sincero. Então, a postura que nos cabe ter diante das nossas quedas é a mesma de Saulo. Senhor, que queres que eu faça? Ou seja, Senhor, aceito o seu convite para ser alguém novo, conduza-me, apresenta-me os novos caminhos, guia meus passos, mostra-me o que fazer. E Emmanuel segue dizendo: aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida em seus princípios mais estimáveis,
dava mostras de sua nobreza e lealdade. É a alma que vai buscar o que tem de melhor para oferecer ao Mestre. Reconhece os equívocos que têm que ser deixados para trás e o bom combate que terá que travar internamente para ser de fato um novo instrumento. Então é fundamental termos consciência das nossas imperfeições, mas também das nossas dádivas, daquilo que já é recurso que pode ser utilizado pelo alto. Quando Jesus corrigiu o rumo de Saulo, ele passou a se utilizar da mesma força que Saulo tinha para destruir, só que agora para edificar, para o trabalho imenso que ele teria por fazer. Assim, Saulo se transformaria em Paulo, o apóstolo dos gentios, uma missão espinhosa, mas para a qual ele passaria a empregar todos os seus talentos e faria com que a mensagem de Jesus pudesse atingir várias nações. E assim será em nossas vidas. Quando Jesus encontra em nós a boa vontade, a paciência, o desejo sincero de renovação, ele vai transformando tudo isso em força realizadora para as edificações que nos compete fazer. Vemos isso no Livro dos Espíritos, questões 907 e 908, quando os espíritos dizem a Kardec: será substancialmente mau o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um corcel que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Então, as paixões em si mesmas não estão na criatura humana para o mal, pelo contrário, é delas que vem a força da realização. Kardec, no comentário dessas questões, vai dizer que as paixões decuplicam as forças do indivíduo, multiplicam por 10. E Emmanuel segue dizendo: encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito, Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo na renovação de seus esforços de homem. Essa postura de Saulo é a que devemos ter. Não é mais a postura de quem exige, de quem quer que o Mestre venha atender às nossas vontades. Buscamos o Cristo não para que ele nos atenda, mas para que enfim possamos atendê-lo. Foi aí que Jesus, contemplando-o amorosamente e dando-lhe a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho comum da edificação de todos, no amor universal em seu nome, esclareceu generosamente: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E aí chegamos ao sexto passo do caminho de Damasco, que é levantar novamente para a vida e ir à luta, ao processo reparador. É quando Jesus responde à pergunta de Saulo: o que queres que eu faça? Nesse momento, Jesus diz a Saulo e diz a todos nós que é preciso nos erguer. Uma vez tendo encontrado o rumo, é preciso que nos coloquemos agora no caminho. Esse é o símbolo do levanta-te. Coloca-te novamente em pé, erga-te para o trabalho. O Cristo virá te sustentar, mas é preciso avançar em direção à cidade. Cidade que representa a convivência, a luta cotidiana. É preciso buscar no trabalho profissional, na casa espírita, na convivência familiar, consolidar esse novo projeto de vida. Agora que nos despertamos, cabe a nós nos erguer e ter uma relação mais sólida com Jesus. Uma relação que não seja mais feita de encontros esporádicos, mas que seja definitiva. Então, esses são os 6 passos do caminho de Damasco. Quando fizermos a nossa busca interior, tivermos consciência da intervenção divina nos fazendo cair em si. Quando soubermos nos desvencilhar dos aguilhões da culpa, do orgulho ferido, do amor próprio,
e tivermos nos arrependido dos nossos erros, então que saibamos levantar e abrir o nosso coração para nos renovar, para fazer diferente daqui para frente, sabendo que o caminho de Damasco não chega ao fim, é apenas a entrada para novos caminhos que nos cabe percorrer nesse nosso mundo interior. Só que agora não somos mais aqueles que caminham sem rumo, sem saber o que buscam ou o que perseguem. Agora somos conduzidos pela luz de Jesus. Que Ele possa nos guiar nessa nova etapa do nosso ser.